O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Penas e gozos terrenos. 6. Desgosto pela vida. Suicídio. Parte 2. 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolides os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual, carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-las durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação, mas suicídio nada repara. 950. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-lo, porque daquela forma retarda a sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar esta vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório, quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes? Isso é sublime, de acordo com a intenção. E o sacrifício da vida não é então um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. O sacrifício não é meritório, senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem às vezes uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza. Mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não têm mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso, o esquecimento de Deus. 952-A. É mais ou é menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? É mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. 953. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes do seu sofrimento por uma morte voluntária? Sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haver a certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento?
953A. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953b. Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre.